Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o 24º episódio deste podcast que fala de livros. Eu trago aqui as opiniões sobre os livros que eu venho lendo e hoje eu trago aqui para vocês um livro de mistério, um livro de suspense. Na verdade, eu não trago muito desse gênero aqui no podcast, apesar de eu curtir bastante esse gênero, tá? Eu gosto bastante de Agatha Christie, por exemplo. Não li todas as obras dela, obviamente, mas eu li uns 10, mais ou menos, livros dela. Não, 10 é muito, talvez menos, não sei. Eu li ali uma quantia boa pra saber que ela é foda e saber que livro de mistério me agrada bastante. Pra mim, um dos melhores livros de mistério que eu já li é o da Agatha Christie, E Não Sobrou Nenhum. Eu acho que esse é o nome, né? E Não Sobrou Nenhum, que a galera vai pra uma ilha e tal. Pô, eu curti demais esse livro. Eu acho que, pra mim, como eu falei aqui, é o melhor livro de mistério que eu já li. Mas, enfim, quero trazer aqui pra vocês hoje um livro de suspense, de mistério, da gente tentar descobrir o que acontece até o final do livro. Curti bastante já adiantando a minha opinião aqui, curti bastante o livro. Mas antes de mais nada, deixa eu falar aqui pra vocês que eu fiz um sorteio desse livro. Esse livro ele foi sorteado, a gente fez o primeiro sorteio aqui do Bookcast. Coloquei lá no meu Instagram e coloquei aqui também no Spotify, que eu estaria fazendo esse sorteio lá no Instagram, que é uma plataforma que permite mais a questão do sorteio, né? Aqui o Spotify e outras plataformas de podcast não permite tanto isso. Mas eu fiz esse sorteio, ele foi patrocinado pela Intrínseca, ele aconteceu por causa da Intrínseca. Para quem não sabe, o Bookcast é parceiro da Intrínseca agora nesse ano de 2021, então muito obrigado à Intrínseca por ter cedido esse exemplar e também estou aqui trazendo esse livro, review desse livro aqui, porque a Intrínseca mandou aqui para casa esse livro. Então, muito obrigado, Intrínseca, não só pelo sorteio, mas também por ter mandado o livro aqui em casa, que me possibilitou fazer a leitura desse livro e trazer aqui para vocês o que eu achei dele. Mas, então, antes de mais nada, deixa eu dar aqui o perfil vencedor desse sorteio. O sorteio ele teve um total de 53 comentários lá na foto do meu Instagram. O meu Instagram é @DiegoSgon. Então, para quem participou, muito obrigado. Vão ter outros sorteios acontecendo ao longo do ano, então fiquem ligados, não fiquem tristes se vocês tiverem perdido esse sorteio. A gente vai ter outros sorteios acontecendo lá com a parceria da Intrínseca também. Então, deixa eu passar aqui o perfil vencedor. Se eu sou um editor competente, eu coloco aqui agora um barulho de bateria, não é bateria, é bateria, tipo umas baquetas na bateria, assim, de suspense, até condizente aqui com o gênero do livro que eu tô trazendo, se eu sou um editor competente, né? Se eu não sou, enfim, a gente só vai estar ouvindo a minha voz aqui e não vai ter nada no fundo, vai ser bem, vai ter uma vergonha aqui acontecendo, mas, enfim, tomara que eu tenha conseguido ser competente, pelo menos nesta parte da minha vida. Enfim, o perfil vencedor do sorteio, do primeiro sorteio Bookcast, foi o @injuliana_o. Injuliana_o, parabéns por ter ganho este sorteio. Essa menina, ela comentou diversas vezes lá na foto, o que era permitido pelo regulamento, então ela teve muito mais chance de ganhar. E, enfim, parabenizo a Injuliana_o. Vou entrar em contato com você para, enfim, pegar seus dados para a gente poder enviar este exemplar deste livro para você. E para os outros, como eu falei, fiquem tranquilos que a gente vai ter outros sorteios acontecendo. Muito obrigado por terem participado deste também. Mas, sem mais delongas, deixa eu passar aqui a ficha técnica do livro e dizer o que eu curti, o que eu não curti desse livro, e já deixar a @injuliana_o bem interessada nesta obra, beleza? O nome do livro é Por Trás de Seus Olhos. O nome da autora é a Sarah Pinborough. O ano original de publicação é 2017. A editora é Intrínseca, como eu já falei aqui. E o livro contém 346 páginas. Então, essa é a ficha técnica do livro. Ele é um livro que eu acabei sabendo da existência dele porque a Netflix lançou uma série recentemente
baseada nesse livro. Eu não assisti a série, deixa eu já dizer de antemão que não assisti a série, mas eu ouvi dizer que é muito boa e é bem fiel ao livro, tá? Até eu dei uma pesquisada mais no final da série, vendo canais de YouTube explicando um pouco o final, e vi que o final é bem parecido ao que o livro traz. O livro é meio que serve até de roteiro em algumas partes, pelo que eu li e vi ali por cima. Mas enfim, eu vou passar minha opinião do livro aqui. Deixa eu dar um pouco do resumo da história. O que que acontece? O livro conta a história de Louise. Ela é uma secretária de um consultório médico. A história se dá em Londres, então ela mora em Londres. Ela é uma mãe divorciada, ela recentemente se divorciou e ela tem um filho de 6 anos chamado Adam. Então ela mora num apartamento junto com esse menino de 6 anos. Ele passa 2 semanas ali com ela e depois 2 semanas ou uma semana com o ex-marido da Louise. E essa é enfim, é o background da Louise, que é uma das protagonistas do livro. O que que acontece? Em uma noite, a Louise, que não é muito de sair, ela sai e acaba encontrando um cara no bar. E não só encontra esse cara, mas acaba ficando com ele e, enfim, não sabe muito bem da história dele, de como o cara é e tal, mas acaba ficando com esse cara, volta para casa, fica bem feliz de, enfim, estar na ativa novamente depois de estar divorciada e fica bem feliz com isso, mas não sabe muito do cara com quem ela ficou. Aí no próximo dia ela vai trabalhar bem feliz lá no consultório médico no qual ela é secretária e esse consultório ele recebe um novo sócio, né? Ele recebe um novo médico para participar ali no consultório, de ser dono do consultório. E aí ela descobre que este novo médico, na verdade, é o cara com quem ela ficou no bar no dia anterior. Ou seja, ela descobre que o cara com quem ela ficou no bar no dia anterior é o atual chefe dela. Descobre isso indo na sala dele e vendo fotos dele ali enfim, na mesa dele. E não só descobre isso, mas descobre que o cara é casado também. O nome desse cara é David. Então ele descobre que o David é casado e é o cara com quem ela ficou na noite anterior. Então descobre toma essas 2 marteladas na cabeça logo no começo ali do próximo dia. Ela encontra o David no próximo dia e os dois meio que conversam assim e falam, vamos tentar, enfim, relevar o que aconteceu na noite passada e tal, e vamos agir profissionalmente aqui no consultório. Acabam meio que tentando esquecer isso, e esse é primeira trama do livro. Só que, logo nos próximos dias, a Louise acaba trombando com a esposa do David, a Adele. Então, a Adele, que é a esposa do David, acaba conhecendo a Louise, não sabendo do caso que o marido dela tá traindo ela com a Louise, claro, mas ela acaba conhecendo a Louise e a Adele e a Louise acabam fomentando uma amizade, ele acaba tendo uma amizade entre as duas mulheres, muito por causa da Louise entender primeiro que a Adele é a esposa do David, mas também perceber que a Adele é meio sozinha, assim, meio solitária. Então, até por um pouco de pena, a Louise acaba continuando essa amizade com a Adele. Mas vocês devem estar ouvindo isso daqui e vocês devem estar pensando, Diego, isso é muito cenário de novela da Globo. E realmente, confesso, é bastante um plot de novela das 8, de mulheres apaixonadas ou de laços de família ou alguma coisa assim. E eu fiquei meio frustrado com isso, porque nos primeiros 20% do livro é isso mesmo, é esse triângulo amoroso, é essa novela da Globo que se dá ali no livro. Só que, conforme a Louise conhece mais a Adele e o David, ela acaba descobrindo algumas coisas estranhas, assim, ela acaba achando algumas coisas estranhas. Ela acaba vendo que o David é um pouco possessivo com a Adele, ela acaba vendo, como eu falei, que a Adele é muito solitária, ela fica o dia inteiro sozinha em casa, enquanto o marido vai trabalhar. Eles são novos também na cidade, então isso meio que faz com que a Adele seja mais sozinha mesmo. Parece que eles estão tentando recomeçar de novo, e é aí que é o mistério, porque o mistério é o que aconteceu no passado
e o que que acontece também no presente desse casal, da Adele e do David. E o David, na verdade, eu não mencionei aqui, mas o David, apesar dessa primeira conversa que ele teve com a Louise, de que aquele beijo não significou nada e tal, vamos seguir nossa vida profissionalmente, o David acaba vindo atrás da Louise e querendo continuar ficando com ela, continuar atraindo a esposa dele, a Adele, com a Louise. Então, realmente se torna um triângulo amoroso. E a Louise começa a perceber essas coisas estranhas. Assim, o grande mistério do livro é entender o que aconteceu no passado da Adele e do David. Por que eles tiveram que começar de novo? Assim? Por que eles se mudaram? Por que a esposa dele é solitária? Por que ela acha que o David é possessivo? Enfim, tem vários aspectos que tu acaba querendo descobrir junto com a protagonista, né? Que é uma das protagonistas, que é a Louise. E é a forma, acho que legal ressaltar que a forma de escrita que a Sarah, que a autora, coloca, que é muito legal, porque tem capítulos onde tu vê a história com os olhos da Louise, ou seja, a Louise em primeira pessoa, como se ela estivesse escrevendo um diário, contando para ti a história, pro leitor a história, eu fiz isso, o David me encontrou, o Adam, meu filho e tal, eu me sinto assim. Então, tem capítulos que eles são separados dessa forma, com a visão da Louise. Aí tu parte pro próximo capítulo, tu tá na visão da Adele. Então tu tá com a visão da Adele ali junto contigo e tu começa a perceber a história com os olhos dela. E essa mudança de contexto faz com que o leitor fique se perguntando a todo momento o que está acontecendo, quem é que está falando a verdade, em quem a gente tem que confiar. Claro, o leitor acaba se afeiçoando muito mais a Louise, mas em certos pontos o leitor também acaba caindo para a Adele, assim, pensando, a Adele tem razão em fazer isso, em agir dessa forma. E em outros momentos fala, não, a Louise tem razão em agir dessa forma e tal. E tem um terceiro tipo de capítulo que se chama Antes, que conta justamente alguns relampejos assim do passado da Adele junto com o David. Então, esse tipo de escrita faz com que a leitura seja muito instigante, realmente faça com que a gente fique querendo ler cada capítulo e entender o que está acontecendo, né? O grande mistério, ele só é revelado no final. Então, literalmente, nas últimas 2 ou 3 páginas é onde o mistério é revelado. Então, se você é aquele leitor que gosta de ler a última frase do livro antes de começar a ler o livro, eu sei que tem gente que faz isso, não faça isso para esse livro, tá? Você vai se frustrar muito, você vai tomar um puta spoiler por amadorismo seu de não saber que o mistério realmente é revelado nas últimas 2, 3 páginas do livro. E se você gosta tem essa mania de ler a última frase antes de começar a ler o livro, não faça isso, por favor, senão vai estragar todo o mistério e a experiência com esse livro. Como eu falei, o mistério ele acontece ali nas últimas páginas. E para eu falar para vocês assim, não vou dar spoiler, obviamente, mas eu achei o final, a revelação, surpreendente. Foi realmente surpresa para mim. Eu não conseguia, durante o livro, pensar nessa conclusão que a autora traz aqui. Mas, apesar de eu achar o final surpreendente, ele não foi convincente para mim, sabe? Foi uma coisa muito esquisita, assim. Foi meio que um Deus Ex Machina, sabe? Não sei, quem não conhece a expressão Deus Ex Machina por exemplo, quando acontece uma coisa muito impossível no roteiro de um filme ou de um livro que faz o livro chegar na conclusão que ele quer chegar. Vou dar um exemplo. Sei lá, um apocalipse vai acontecer na Terra porque meteoros vão vir e vão atingir a Terra. Aí a gente fica o filme inteiro tentando descobrir como é que a humanidade vai conseguir se safar dos meteoros. O filme passa o tempo inteiro falando que é impossível, que os meteoros vão vir e tal. E lá no final do filme, o filme mostra que tem uma solução lá que o presidente dos Estados Unidos só tem que apertar um botão para os meteoros explodirem. É meio que isso, assim, é uma solução muito impossível que, tu foi enganado todo o filme tentando desvendar como é que eles iriam se safar daquilo, e no final das contas estava ali a solução do problema o tempo todo. O filme só que decidiu não te contar
aquilo, sabe? Eu senti um pouco disso, eu não tô dizendo que eu senti completamente isso, que foi uma solução Deus Ex Machina aqui da autora, da Sarah, mas eu senti um pouco disso, sabe? Que ela poderia, durante o livro, ter dado mais pistas quanto a esta resolução do mistério, o que muito provavelmente faria com que o leitor conseguisse desvendar o mistério antes, mas ao mesmo tempo daria mais, talvez, um senso de realidade, assim, do leitor realmente falar, tá, não, realmente isso aconteceu, foi possível porque o autor falou desde o começo isso, isso e isso, sabe? Mas a resolução do mistério é surpreendente, faz com que você queira começar a ler o livro de novo e tentar preencher as lacunas, né, que esse mistério tem durante o livro. Quando tu descobre o mistério, tu fica pensando, eu quero voltar a ler o livro e ver realmente esses gaps que acontecem e tentar desvendar isso. Eu não vou fazer isso porque o livro ele foi muito bom, mas não a ponto de eu querer voltar agora no começo, mas ele faz pelo menos com que depois que tu lê o livro, tu meio que dê uma folhada nele, alguns capítulos, tu lê algumas partes e fale, é verdade, agora o mistério faz sentido, faz muito sentido isso que aconteceu aqui, sabe? E a autora também, claro, ela joga várias outras pontas soltas assim na história que faz com que tu fique tirando conclusões precipitadas. Ela meio que faz com que tu olhe para a direita e a resolução do mistério está na esquerda, sabe? Então isso faz com que o livro seja muito legal de ler, muito bem instigante, assim, e realmente faz com que tu queira desvendar esse mistério quanto antes e faz com que tu queira ler mais, o mais rápido possível para aquele mistério não te consumir, assim. Foi assim que eu me senti lendo esse livro. Então achei bem legal o estilo da autora em escrever esse mistério. Então fica aqui a minha recomendação para ler este livro. Eu não assisti a série, mas fica também a recomendação para assistir a série, porque eu ouvi dizer que é bem legal. Eu vou assistir eventualmente, tem várias outras séries que eu quero assistir, mas eventualmente quero assistir essa também. E é isso, galera, vale muito a pena ler esse livro. Quero dizer novamente para @injuliana_o, parabéns por ter ganho este livro, um exemplar deste livro. A Intrínseca vai mandar para você esse livro para sua casa. Vou entrar em contato com você para pegar as questões de, endereço e tal. E muito obrigado por todos que participaram do concurso, concurso não, né? Não foi um concurso, foi um sorteio. Parabéns para Juliana_o. Agradeço muito por todo mundo que participou do sorteio. Muito obrigado por estarem ouvindo o Bookcast, o podcast literário que mais cresce no Brasil. Com base no que eu tô trazendo agora, vocês têm que confiar em mim, que ele tá realmente crescendo. A cada semana eu vejo o número de seguidores lá no Spotify crescer. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.